Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado, me faz tão bem, o teu astral pra se manchar, marcar registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade que vai dizer na vida. Boa noite, ouvintes em ZYD.net, nossa FM Rádio e TV Web. A mais uma edição com produção de Rodrigo. Bagurim não. Bulgarim. E ela, influencer, poeta, escritora, a mestra da educação, da ética, Noemi Coelho. Antes da Nossa FM! Boa noite a todos. Se você está assistindo isso num outro horário, bom dia ou boa tarde. Que bom estar aqui, é uma alegria enorme mesmo. Puxa vida, me sinto muito feliz de estar aqui falando com vocês de novo sobre a nossa ética do amanhã. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de convidar João Paulo Vaz, escritor, contista, premiado, nossa mãe, um mestre, professor, meu professor, mestre, e vai ter o prazer de conversar aqui com a gente. João foi engenheiro, mestre em ciência da computação, o site dele, gente, é uma graça, é só uma pessoa que tem conhecimento em tecnologia da informação, consegue fazer uma coisa elegante, assim, suave, bonita. Ele me apresentou hoje ele me apresentou o site dele. E adorei conhecer, porque é gostoso de estar no site, né? É elegante, suave, tem uma montanha de informações, mas você vai escolhendo as suas informações, escolhe o que você vai ver. Tem aqueles livros todos ali, e aí você escolhe para você ver os contos, os prêmios, é uma delícia. E também tem estudo de filosofia, pós-graduação Lato Sensu em filosofia, que é uma experiência, né? Eu também tenho estudo de filosofia, então eu sei como é gostoso estudar filosofia. E depois João se tornou escritor premiado, contista premiado, tem um monte de prêmios, gente, nem dá para falar todos aqui, senão a gente vai ficar o tempo todo falando de prêmio, né? Tem um monte de prêmios, alguns chiquérrimos, lindos. Prêmio Off Flip é o máximo, João, é muito legal ter um prêmio Off Flip. Nossa, chique. E, além disso tudo, é um professor maravilhoso, criativo, paciente, às vezes um pouquinho impaciente também, mas criativo, é verdade, né, João? Criativo, gentil, um excelente professor, e foi um prazer ter a oportunidade de ter sido sua aluna. E aí a gente vai conversar, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a nossa questão da ética, né? Que é a essência do programa. E João está aqui por causa disso, tenho certeza que ele tenho certeza mesmo, absoluta, completa e total, da ética, da postura íntegra dele, né, como profissional, como professor. Por isso ele está aqui para conversar com a gente e dar a visão dele dessa questão ética, né? E da inveja na cultura brasileira, porque tudo começou com esse estudo sobre a inveja na cultura brasileira, que levou à pesquisa que eu fiz sobre a Santa Inquisição no Brasil, né? A formação da cultura brasileira sob a espiritualidade da Santa Inquisição, né? Como foi pesada, né? Como foi pouco ética e pouco íntegra, né? Como as pessoas eram levadas a
ser premiadas quando delatavam outras pessoas, né? Você não pode, não é possível construir uma cultura boa quando você tem esse tipo de estrutura, né, de você receber um prêmio quando você delata alguém, né, você faz uma delação que vai levar à destruição da vida da pessoa, da família, né, de tudo que envolve a vida da pessoa, né? Você delata uma pessoa e dali você destrói a família inteira, todos os parentes, pais, filhos, sobrinhos, né? Eram todos penitenciados e isso está escrito, gente. Está lá escrito nos processos da Santa Inquisição, tá? que foram abertos a nós. Agora, depois da década de 60 do século passado, a gente teve finalmente acesso a essas informações que estavam proibidas, né? Então, Estou aqui. Congelei, não sei por quê. Assim, então, voltando a esse tema, né, nos processos você vê a pessoa, fulano, nascido aqui no Rio de Janeiro, nascido na Bahia, são os grandes, né, as capitais do Brasil, nascido no Rio de Janeiro, nascido na Bahia, qual era a acusação? Deixou de falar o Pai Nosso, o Amém no final do Pai Nosso, essa era a acusação que levou uma pessoa à fogueira. Essa acusação espúria, pequena, né, mínima, era uma coisa que podia levar a pessoa à fogueira, e era uma acusação que fazia com que a pessoa perdesse seus bens, e aí constava lá, casado com fulano, Beltrano Ciclano, acusação X, o que aconteceu, auto de fé, tal, observação, sabia ler e escrever, pais, irmãos, esposa, filhos, sobrinhos, tios penitenciados. Significa que toda a família da pessoa foi levada à Inquisição. Todos. Então, às vezes, né, como é que se pode construir uma sociedade em que você denuncia uma pessoa por uma coisa mínima e a vida da pessoa é completamente destruída e você é beneficiado com isso? Você ganha, né, você recebe uma propina, você recebe dinheiro, você ganha benefícios sociais, né, você cresce em status sociais, e a gente aprende a não pensar, né? A gente aprende, nós brasileiros aprendemos a não pensar, não dar valor ao trabalho, ter medo o tempo todo, ter uma cultura de segredo, né? O outro é sempre o inimigo, o outro, qualquer outro, né, que não seja do nosso círculo íntimo de confiança, é um inimigo, né? O nosso inimigo é o país inteiro, todos os outros são inimigos, e essa é uma estrutura muito destrutiva, né? E não há como um país crescer com esse tipo de crescer verdadeiramente com esse tipo de base, né, de formação, e que se estende até hoje, né? Então, eu sempre me constranjo de dizer, mas é um fato, ainda é notável isso, né? A gente não aprende com os erros passados e a gente não constrói um futuro melhor. Eu já perguntei isso várias vezes para várias pessoas, faço essa pergunta também para o João mais tarde, mas se você pensar que futuro que está sendo preparado para os seus filhos, você vai ver que não há um futuro melhor para os seus filhos. Não está sendo construído um futuro melhor para a próxima geração. Ela não vai encontrar um outro tempo, né? uma outra estrutura social mais fácil, mais justa, melhor, né? Todas as gerações elas começam tateando do zero e vão tateando e sobrevivendo e crescendo e não constroem para um outro futuro, para a próxima geração, e a gente continua repetindo sempre os mesmos erros, como se não, né, sem aprender jamais com o passado, sem aprender com a história, sem aprender com os erros passados. Ano a ano a gente repete as mesmas coisas e a gente precisa fazer
com que as coisas mudem, né? Obrigada aos ouvintes, né, que estão aqui. Então, a gente precisa fazer diferença, a gente precisa fazer coisas novas, né? E é fácil, né? Sempre é muito fácil dizer que para se tornar diferente é preciso girar uma pequena chave, uma chavinha pequenininha, que diz assim: ao invés de odiar aquele outro que tem uma coisa que eu acho que seja melhor do que a minha, ao invés de querer destruir esse diferente que tem alguma característica, alguma coisa que eu considero que é melhor do que eu, lembrando que inveja é sempre entre iguais. Então, se eu invejo e odeio aquela pessoa e quero destruir aquela pessoa, aquela instituição, aquela cultura, enfim, aquele outro que tem alguma coisa que eu acho que é superior, se ao invés disso eu resolver fazer a mesma coisa, reconhecer que o outro tem uma coisa melhor do que eu, mas ao invés de odiá-lo, eu resolver admirá-lo, eu resolver que eu posso aprender, já que eu sou igual, né, e eu reconheço na admiração aquilo que é bom no outro. Então, se eu reconheço, é porque eu tenho a capacidade de igualdade, né, de aproximar, e isso me aproxima do outro. Essa capacidade de reconhecer o bom que tem no outro me aproxima, me torna... eu desejo ser semelhante a esse outro. Então, se isso né, se a estrutura básica é reconhecer o melhor do outro, e ao invés de odiar, eu puder admirar e me aproximar disso, né, e emular, assim, procurar me assemelhar, porque isso é natural. Quando a gente admira alguma coisa, a gente quer ficar perto dela, né? Se eu admiro o meu ídolo de rock, eu vou ao show dele, eu sei cantar a música dele, eu sei o que ele gosta de comer, de vestir. É da natureza da admiração querer se aproximar, é da natureza da admiração contada por profissionais, por pessoas que sabem, pelo Rabino Newton Bonder, por vários autores importantes. Você, quando admira, você quer se aproximar daquilo. Né? A admiração, ela abre o seu coração, ela abre o seu peito, você se torna mais semelhante àquilo que você admira, né? por proximidade, né? Por identificação, você aumenta por identificação. Então, se a gente puder fazer isso, se a gente puder virar essa chavinha e começar a realmente admirar as pessoas que a gente, né, os nossos heróis, os nossos atletas, os nossos escritores, os nossos artistas, enfim, as pessoas que fazem com que que se destacam, né, e que criam e que trazem coisas novas e belas para nós, se nós pudermos admirar essas pessoas, a gente cresce, a gente expande, né, a nossa ética muda e nós nos tornamos outro tipo de... Nós passamos a ter outra cultura. E é uma coisa tão simples, né? Eu penso que é muito simples. Né? Então, isto posto, né? Feita esta introdução, né? De por que a gente está aqui, o que a gente está falando, qual é o nosso interesse, né? Eu vou chamar o João, com quem eu já conversei antes, e falei que eu ia pedir a ele que, né, falasse sobre essa questão da inveja na cultura brasileira, o que ele pensa disso, né, se ele já viveu algum caso ou não, se algum personagem dos seus contos já viveu uma situação dessas e como foi que passou, né, e se você já viveu, como foi que você passou, e o que você diz para a gente sobre isso. Você, contista, autor premiado, né, que lida no meio da literatura, o que você conta, o que você pode contar para a gente, ou quer contar para a gente sobre isso, o que você tem a dizer sobre o tema. A palavra está com você. Bom, quando você me falou sobre o tema ainda dessa conversa, de verdade é uma coisa que eu nunca pensei muito. Eu fui conversar com algumas pessoas, e uma das pessoas que eu conversei, que me deu algumas boas ideias, é uma médium que incorpora o Exu Tranca-Rua num terreiro de Umbanda. Os Exus, eles são responsáveis por manter o equilíbrio
entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles são os protetores da humanidade, né? Então ela me contou duas coisas interessantes. Uma, que toda hora vem alguém consultar sobre o tranca-rua, sobre problema de inveja, olho gordo, etc. E que a resposta padrão dele é a seguinte: e como é que vai a sua vaidade? A outra coisa interessante que ela me falou foi, ela citou um pai de santo com quem ela já, acho que foi o pai de santo com quem ela se formou. É um pai de santo muito interessante, ele é mestre em física quântica. Físico quântico. E ele diz o seguinte, em relação à inveja, né? Qualquer um pode lhe disparar uma flecha, mas ela cai aos seus pés. Só fere se você pegar e se ferir. E eu achei isso muito interessante. O que eu não acredito em o poder, a energia negativa e olho gordo, não acredito em nada disso. Mas eu vi eu vi alguma coisa sobre o seu livro, um vídeo em que você fala sobre o seu livro, e essa tese é muito interessante, né? Essa coisa da a inveja, essa visão da inveja como constitutiva da nossa cultura, faz todo sentido se você pensar, né, na Inquisição, tem mais uma coisa, o Brasil, eu imagino que foi muito suscetível, porque nós fomos, os portugueses que estavam aqui eram, na sua esmagadora maioria, cristãos novos. Fugidos da Inquisição, isso. Então, cristãos novos podiam ser acusados de judaísmo a qualquer hora, né? Aí eu imagino que numa situação dessas, qualquer coisa que você faça que se destacar, faça, ou que você tenha que se destaque, para você ficar preocupado mesmo, porque tem uma coisa objetiva. Alguém pode usar aquilo, pode querer aquilo. E, aliás, eu não sei se você chegou a ver, mas durante a ditadura militar houve casos assim na universidade, no meio artístico, de pessoas que delatavam, inventavam coisas porque queriam tirar da frente um concorrente, né? Então, eu não sei se você pode chamar isso de inveja. Na verdade, ele tem vamos dizer, uma competição desleal, né? Então, bom, você falou sobre assim, a experiência da inveja, né? Eu não sei dizer assim, a experiência de ser invejado, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez até porque você falou em alguma hora, no outro podcast, eu acho, que eu assisti, você fala esse medo de se destacar, porque o destaque pode fazer de você objeto de inveja. Talvez eu nunca tenha me destacado tanto a ponto de... eu já tropecei com pessoas que me combatiam de alguma forma, numa competição às vezes não muito leal, mas se o motivo delas era inveja ou era ambição, não faz muita diferença. Eu nunca parei para pensar muito nisso, né? Agora, acho que a gente pode pensar na inveja tanto do ponto de vista de quem é invejado e do ponto de vista do invejoso, né? E eu estou assim, absolutamente convencido que a grande vítima da inveja é invejoso, né? Porque a inveja realmente, ela, como o pessoal diz, a inveja é uma merda, ela é uma coisa que contamina, que rouba energia. E sim. A vida do invejoso crônico, é um inferno. Né? É um inferno. Agora, na real, eu acho que nós todos, então, agora falando assim, em termos de ética, nós todos temos os dois lados, né? Eu fico imaginando assim, essa coisa dos prêmios literários, né? Quando eu comecei a escrever, eu entrava em tudo que era concurso que aparecia. A pessoa dizia, você ganha muito prêmio. Ganhei muito prêmio porque eu participei de muito concurso, então para cada 10 ganhava um, né? Mas aí se colocar a seguinte questão, né?
o meu amigo ganha um prêmio literário. Eu posso ficar feliz por isso, né? Porque o meu amigo ganhou, e eu posso ficar, poxa, eu queria ter ganhado. Eu posso ficar. Eu acho que todos nós, quer dizer, com pouquíssimas exceções, né, de alguns santos ou quase santos, ou alguns psicopatas ou quase psicopatas, eu acho que nós, 99%, eu me incluo nesses 99%, a gente tem as duas coisas. Sim, é constitutivo. Isso eu posso falar rapidinho? Ô, Sim, João, por favor, fala aí. porque isso é parte do estudo, né? A inveja, ela é constitutiva do ser humano. Melanie Klein já falava, né? A inveja e a gratidão. Ela estudou isso nos Isso. bebês. Então, o bebê tem o seio que ele odeia, que ele inveja, mas ela usou a palavra inveja. Ela não usou a palavra ódio, ela usou a palavra inveja e gratidão. Você tem o seio que você odeia e inveja, e você tem o seio que você ama e é grato. Então, é uma forma, é uma constituição humana. Tem outros estudos, mas dentro do que eu quero é mostrar que isso é estudado como sendo parte da natureza humana. Nós temos todos a estrutura da inveja e do ódio, né? E a estrutura da gratidão e do amor. E o que interessa para nós é temos todos isso, então o que a gente vai fazer com isso? Porque nós tivemos digamos assim, essa característica da formação excessivamente religiosa que veio da cultura portuguesa, né, e que se estruturou aqui com a gente, mas e agora? Né? A gente tem, é verdade, existe um medo, né, uma coisa assim. O Brasil eu tive um amigo que eu conheci, ele era um alemão, e jovem alemão, veio passar férias aqui no Brasil, nós ficamos amigos, e ele falava, esse é um país em que todo mundo quer ser funcionário público, e o funcionário público é, por definição, uma pessoa que não vai ter criatividade, não vai... Assim, a definição de funcionário público é alguém que vai obedecer alguma orientação do Estado, vai seguir as regras do Estado, né? Então, assim, você não vai inventar, você não vai para dentro do serviço público pensando, pô, vou inventar, vou abrir caminhos, vou fazer... Você vai ser aquilo ali, você vai ser o oficial de justiça, você vai ser enfim, aquilo que está dentro do cargo que você vai ocupar, da função que você vai exercer. Você já vai trabalhar dentro de uma coisa que não existe, então você não vai criar. E eu ouvi ele falar aquilo e pensei assim, cara, é mesmo. Né? O brasileiro, o negócio é fazer concurso público e ter a segurança do trabalho, do salário garantido, porque por que existe isso, né? Estou querendo descobrir como é que o brasileiro é desde que eu sou criança, porque eu não entendia, juro, eu não entendia. Eu era criança e eu olhava assim, eu não entendia por que a gente não ajudava o próximo. Na mente da criança, isso não tem lógica. A criança, ela não tem essa coisa, ela pode até brigar com o amiguinho, mas depois ela vai lá e faz as pazes, e aquele amiguinho é amiguinho, ele vai continuar sendo amigo, né? Eu acho que ele tem essas duas coisas. Tem alguns agravantes da realidade brasileira, né? da nossa forma de colonização brutal que foi, e da escravatura, tem todas essas coisas. Agora, tem uma coisa que é geral do ser humano, o outro é o céu e o inferno. Né? Quer dizer, eu só me reconheço e só me conheço através do outro. Eu acho que a gente tem sempre esses dois impulsos, que a gente pode chamar isso de inveja ou admiração. Eu prefiro pegar, tem duas categorias que eu acho que são mais gerais, que é assim, é solidariedade e competição. O outro, ele é, ao mesmo tempo, todos os nossos desejos, todas as nossas possibilidades de prazer dependem do outro. E todos os obstáculos a isso também estão no outro. Então, o outro é o céu e o inferno. Né? Tem uma peça do Sartre que ele fala, o inferno são os outros, não tem um personagem que fala isso. Mas o céu também. Né? Também. E
essa escolha entre solidariedade e competição você faz diuturnamente, em cada ponto. O que prevalece a cada hora? Acho que sempre tem as duas coisas. Voltando lá à história do prêmio, né? A minha solidariedade com meu amigo me faz ficar feliz porque ele ganhou o prêmio. A minha competição com ele me faz, poxa, eu queria que eu ganhar esse prêmio, né? A gente tem sempre esses dois sentimentos. Eu não acho que você possa, não há nada que você possa fazer para evitar os sentimentos. Mas os sentimentos, as emoções, eles precisam ser alimentados, senão eles morrem, eles minguam, morrem. E eu acho que tem uma escolha, e aí que está o teu livre-arbítrio, você tem uma escolha do que você vai alimentar. Em todas as situações da vida, a gente tem isso, tem o impulso da solidariedade, o impulso da competição. E a gente pode escolher qual que a gente vai alimentar. Isso, você pode encarar isso de um ponto de vista ético, né? Não, a solidariedade é mais ética do que a competição, mas eu prefiro encarar isso do ponto do princípio do prazer e da dor, sabe? Eros e Thanatos. A solidariedade, ela é alegre, ela faz a gente feliz. E a competição não. A competição é geralmente dolorosa, ela é tensa, né? Hoje em dia a gente passou, né? A gente não está mais na Inquisição, a gente não está mais na ditadura militar, mas eu tenho muita preocupação com essa hipervalorização da competição. Tá? A competição, você precisa competir, você precisa. E todos esses discursos de sucesso, e o sucesso depende de você, e, sabe, seja você empresário de você mesmo, essa coisa esse neoliberalismo selvagem, né, esse é um incentivo constante à competição, que isso só traz infelicidade, né? Mas enfim. Eu acho que estou pensando aqui. Essa coisa da solidariedade, da competição, não é só dos humanos, nós humanos, não. Isso existe entre os animais. Né? Qualquer animal que vive em grupo tem momentos de solidariedade, porque para sobrevivência da espécie, a solidariedade é fundamental. E tem competição também. Mas, desculpe, o que você ia falar? Da necessidade da sobrevivência da espécie. Inclusive, era isso que eu ia dizer para você. Olha, a competição exagerada, ela é negativa, mas a competição, ela tem uma função básica, né? Como a inveja tem uma função básica. O Freud fala, não sei se chegou a ver isso, mas Freud tem lá a psicologia das massas, e ele fala claramente que a inveja é a base da ordem social. Não é a base no sentido positivo. Ele fala assim, é a inveja que gerou, né, que leva ele tem uma visão bem negativa da psicologia das massas, né? Mas ele leva a inveja leva àquela ordem social em que todo mundo é nivelado por numa determinada altura, que normalmente não é o mais alto, normalmente é o mais baixo, né? Então, assim, isso é a inveja para você não se destacar. Para o invejoso, João, o invejoso sente muita dor, cara. O invejoso sente muita dor. E isso eu não acho assim, Noemi, você está falando por causa. Não, isso tem estudo americano, lógico. O americano foi lá e pesquisou e estudou como é que a inveja age fisicamente. Cara, a inveja tem efeito de soco mesmo. A pessoa é físico o negócio. Você sente como se fosse um soco no peito. Porque como é que eu vou dizer? Os receptores, né, de quando você tem inveja, os receptores são os mesmos da dor que você sente quando você apanha fisicamente. Então, assim, e a inveja, ela é, psicologicamente falando, ela é um processo dolorosíssimo, porque a inveja, ela
quer a morte do outro, mas passando pela morte do invejoso. Ele deseja a morte do outro, não é assim, deseja, não vai matar efetivamente. Sartre fala sobre isso também, assim, você deseja, você quer permanecer naquela mesmice mineral, né? Sartre fala assim, naquela mesmice petrificada, mineral, de pedra, né? Você não quer ter o trabalho de mudar, crescer, desenvolver. Então você fica ali naquela mesmice. Agora, só que para ficar nisso e gastar uma energia enorme odiando o outro, isso implica em odiar internamente a si mesmo e desejar a própria morte. A inveja é dolorosíssima. Inclusive. Vem com uma baixa autoestima, um desejo de morrer, sabe assim? Estou falando de estudo mesmo, né? Não estou falando de opinião própria, não. Assim, a inveja é dolorosa. Para você não morrer, você decide desejar a morte do outro. Porque quando você vê que o outro é capaz de fazer alguma coisa que você desejava muito fazer, mas você não é capaz, você se sente, né, com aquela baixa autoestima, você se sente aquele mineralzinho, aquela pedrinha, assim, você tem vontade de morrer. A inveja tem um primo torto da inveja, que é o ciúme. O ciúme, então, esse aí, todo mundo sabe como dói, né? Eu estava ouvindo, tem aquela música do Caetano, que é linda, uma música muito triste, mas muito bonita, o ciúme, né? Eu até anotei aqui, tem uma estrofe tão bonita, que ele diz assim: tanta gente canta, tanta gente cala, tantas almas esticadas no curtume, sobre toda estrada, sobre toda sala, paira monstruosa sombra do ciúme. Olha, quando você está sofrendo ciúme, nada presta, a vida é terrível. Eu já provei um pouco desse veneno, é muito ruim. Todos nós, né? Todos nós. É mortal, cara. Nossa, rasga o peito, cruzes. Assim, essa sombra monstruosa que paira sobre tudo, que, sabe, nada na vida tem a menor graça, a menor alegria quando você está tomado pelo ciúme. E o ciúme, para mim, é um primo torto da inveja, né? Quando até pior, porque o objeto do desejo é outra pessoa e tem um outro tomou essa outra pessoa que é o seu objeto de desejo. Não tem dor maior do que essa. E qual é a solução para isso? A solução para isso é ir em frente, meu filho. É desencanar, não tem outra solução. Cara, mas você, né? A pessoa vai se arrastando. Assim, eu vou em frente, mas eu vou me arrastando. Pode matar. Não consigo me levantar, não. Eu vou de joelho mesmo. Não tem como andar para frente em pé, não. A melhor coisa faz um samba triste, porque que a arte. Por que tem tantos sambas tristes falando de ciúme, né? Porque a arte é uma forma de você exorcizar esses sentimentos ruins, né? É você pegar e fazer daquilo uma coisa que pode ser bonita, né? Uma música como essa, que é lindíssima, com essa música do Caetano, o Ciúme. É isso que a gente pode fazer. Bom, mas voltando à ética, eu, no fundo, eu acho assim, que a gente nem precisa, só para fechar assim, a minha fala aqui em relação a isso, a gente nem precisa recorrer à ética para dizer que, olha, vamos alimentar mais a solidariedade do que a competição, porque até independente da ética, é mais... Você, quando alimenta, quando você faz alguma coisa solidária, você tem mais prazer, é mais alegre, né? E a competição, ela é tensa, ela é desagradável. Então, vamos nos orientar por Eros, o princípio da vida. Sempre vai ter aquele outro lado, sempre vai ter o nosso ladinho invejoso, ciumento. Não vamos alimentar ele, vamos alimentar o outro, que vale mais a pena.
com certeza. Sim, lógico, né? Eros é muito mais agradável do que Thanatos. Nossa, mãe. Isso. Mas, João, gostei dessa observação, porque eu acho que o ciúme, às vezes, uma das coisas que eu estudei foi assim, qual é a... Acho que alguém... Estamos apresentando Ética do Amanhã. E é o verdadeiro Eticast de Noemi Coelho, hoje com João Paulo Vaz. Ela deu uma quedinha, mas enquanto isso a gente vai falando os indicativos da rádio. A transmissão é simultânea para todo o Brasil, Voltei, Porto Alegre, desculpa, Rio gente. Grande do Sul, Perdão. até no Rio Grande do Norte. Pode prosseguir, então, vai. Perdão, gente, perdão, João. Caiu assim, eu mexi aqui Estou na frente do computador e passei a mão aqui naquele quadradinho, foi sem querer. Perdão, Um pouco tenso, de repente eu só vi a minha cara aqui, pensei, será que eu caí? Não, eu vi que eu caía e eu pensei assim, será que eu fiz isso sozinha? A inveja é alimentada pelo reconhecimento de sua própria incapacidade. Edu, isso mesmo. A pessoa reconhece, mas esse reconhecimento... Vou só dar uma parte aqui, tá, João? Depois você continua. O Edu está fazendo esse comentário. A inveja é alimentada pelo reconhecimento da própria incapacidade. Sim, é. A pessoa reconhece a própria incapacidade, sente uma profunda dor por isso, né? E isso alimenta a inveja quando você vê que o outro tem uma capacidade que você não tem. Só que isso não é uma verdade absoluta, porque o invejoso, ele é semelhante, o invejoso, quando ele reconhece o bom no outro, ele reconhece de igual para igual. Né? Eu estava falando com o João antes da gente começar o programa, Aristóteles, há 2.400 anos atrás, ele falou, ele escreveu, Aristóteles, inveja acontece entre iguais. Por que entre iguais? Porque você reconhece no outro, para você reconhecer alguma coisa no outro, você tem que ter aquilo dentro de você. Né? Gente, eu sinto muito, eu não consigo saber direito como é que é ser homem, porque não sou homem. Não tem como, não tem um parâmetro, sabe? Eu sou um ser humano, então, como ser humano de igual para igual, eu consigo imaginar, mas como é que é um homem? Não sei. Então, não posso, sabe? Eu só posso reconhecer, eu reconheço outra mulher, porque é igual a mim. Então, a gente só pode reconhecer quando você tem a mesma coisa. Só que você tem o sentimento de incapacidade. Esse sentimento é da própria pessoa, não é real, sabe? Não é que a pessoa não seja realmente capaz. Ela só sente que é incapaz. Ela acha que é incapaz. Se virar uma chavinha, sabe? Se descobrir que pode ser igual e procurar se aproximar do outro, você vai ver que a pessoa, né, ela se virar essa chavinha e reconhecer a semelhança, sabe, dá um calor dentro, sabe, dá um alívio, dá um bem-estar, a alma cresce, né? É muito bonito de ver isso, quando você descobre que você é capaz de ser igual ao outro que você admira. Nossa, que bom, sabe? Parece que você aumenta de tamanho na hora. É muito legal. Então, assim, na verdade, o sentimento da própria incapacidade é um sentimento que não é real, verdadeiro. É o sentimento da pessoa. Né? A pessoa, ela acha que não é capaz, ela pensa que não é capaz, mas ela normalmente é capaz, é só vencer um pouco essa dificuldade, né, de baixa autoestima, né, perceber a própria grandeza, né, isso é uma coisa que nós precisamos descobrir, nós brasileiros precisamos descobrir, prestar atenção na nossa própria grandeza. Né? O mundo acha que nós achava, agora eu acho que eles não acham mais, né, mas eu acho que o mundo achava que nós éramos felizes, gente alegre, gente feliz. Agora eles estão vendo que a gente não é tão nem alegre nem tão feliz, mas por nossas atitudes, né? Mas a competição será positiva socialmente se for 100% fair, 100% justa, ética. João, é contigo. Competição é sua... Você que estava falando sobre isso. Agora,
Passei a bola, pronto. Não, isso que você falou, ainda tem mais um agravante. Eu falei, essa coisa essa competição exacerbada pregada aí pelo neoliberalismo selvagem, tem um agravante que é todos esses modelos que aparecem na internet e que são os modelos de perfeição ao qual que se supõe que você deve se conformar. Então, eu vejo assim, eu tenho 5 netos novos, já desde de adultos a adolescentes. O que os adolescentes e as adolescentes são bombardeados com modelos maravilhosos que não existem, né? E eles se sentem assim incapazes de preencher esses padrões. É terrível, né? Mas eu acho que eu tinha pouco que eu tinha para falar sobre a inveja, eu já falei. Imagina, de jeito nenhum, não fale isso. Não. Primeiro eu tenho que agradecer aqui as palavras, né? O elogio que o Wagner Azevedo Pereira fez, e agora a gente tem que esperar só um minutinho, porque tem aqui o Wagner dando parabéns para a gente. A moça, a pessoa esclerótida, que falou, obrigada por citar meu livro, né, País dos Bem-te-Vis, que coisa bonita. É esclerótica do Brasil. Esclerótica, muito obrigada por citar meu livro. Está aqui, ela está falando que a gente só dá conta séculos depois, Caim matou Abel por inveja. Só que antes da gente falar um pouquinho mais, eu vou passar a palavra para o estúdio, porque o relógio tocou, eu tenho que passar a palavra para o estúdio. Lembranças que eu tenho que passar a palavra para o estúdio. Dedé, a palavra está contigo. Nossa FM! Então, aproveitei para beber uma aguinha aqui. João, a gente está falando aqui várias coisas importantes sobre competição, sobre... Assim estamos apresentando por toda a rede Ética do Amanhã, com produção de Rodrigo Bugarim. A Noemi Coelho apresenta-nos toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite. Curtinho por 60 minutos, mas você que recebeu o nosso link do YouTube, Nossa FM Web, Nossa FM SP, é só clicar, acionar o sininho e dar um like de positivo. Assim você vai fazer parte, como o Edu, o Wagner, a Esclerótica e muitos outros mais. A transmissão é simultânea do Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, na rádio Formigão FM. Na Bahia, estamos em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e também na cidade de Barreiras. Em Pernambuco, Olinda, Recife e Jaboatão, na rádio Três Carneiros. E também estamos no Ceará, em Fortaleza, e também em Jericoacoara e Cruz. Na Minas Gerais, norte de Minas, na cidade de Monte Carmelo, na cidade de Monte Carmelo, TV Contagem em Contagem, JF-FM em Juiz de Fora, além de Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, também Ipatinga, Poços de Caldas e Betim. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso, Cuiabá, Goiás, Goiânia, Tocantins, Distrito Federal em Brasília, Acre, Rondônia e Porto Velho. Paraná, Curitiba e Cascavel, Santa Catarina, Laguna, Joinville e Florianópolis. Rio Grande do Sul, Porto Alegre e no Paraná, Curitiba e Cascavel, além de Japão, em Osaka, WSKS-FM em Los Angeles, além de Inglaterra, Irlanda, Itália, em Gateu, Espanha, em Madrid, Alemanha, Bonn e Colônia. Toda quinta tem Noemi Coelho. Ética do Amanhã.
Nossa, FM. Pronto. E isto posto, né, nossos patrocinadores, né? Quantos lugares, viu, João? A gente está na Europa também, até no Japão a gente está aqui, tá aparecendo. Chique isso, né? Importante. Então, falando sobre essa questão toda de inveja, competição e tudo, eu acho, João, assim, pensando, né, nas coisas que eu já estudei, toda vez que eu falo, eu fiquei muito surpresa com uma coisa. Depois que eu escrevi o livro e eu comecei a falar com as pessoas, só teve uma única pessoa que falou, não é nada disso, né? Porque todo mundo, quando eu falo da inveja na cultura brasileira, fala, sabe, ninguém arregala os olhos, ninguém se surpreende, todo mundo fala, interessante. Você sabe, isso já aconteceu comigo. E aí eu fico assim, gente, né? Não tem novidade no que eu estou falando. Não tem novidade e isso é meio surpreendente, porque a gente devia, né, estranhar um pouco. A gente devia... Eu imagino que as pessoas deviam estranhar, né? Você falou dos prêmios. Você falou dos prêmios. Alguém alguma vez chegou a falar efetivamente para você alguma coisa? Estou com inveja de você? Não, Ou todos sempre chegaram e disseram, que bacana, parabéns? não, ninguém nunca fala que está com inveja. Aí às vezes eu falo, quando a coisa assim é muito, muito evidente, eu falo, estou com inveja de você. Porque, no meu caso, eu me desculpo. Mentira, porque eu me sinto confortável de falar que estou com inveja, porque eu sei exatamente o que eu estou falando. Né? Não é, eu estudei o assunto, né? Mas assim, desculpe, fala. As pessoas, ninguém fala, ninguém se surpreende. É aquilo, eu acho que sempre existem as duas coisas, né? A admiração e a inveja sempre vêm misturadas. Como eu digo, o que você prefere alimentar? Né? É uma escolha sua, o que você prefere alimentar. Mas estava perguntando se as pessoas chegam a manifestar alguma coisa. Ninguém nunca falou assim, nada, né? Todos foram sempre gentis, digamos assim. Acho que o Dedé está querendo dizer que está na hora. Sempre foram gentis. Eu nunca senti nada assim que me incomodasse em relação a isso, não. Mas assim, na parte da... Assim, olha, a inveja, o que me incomoda na inveja sempre é a minha inveja. A dos outros é problema dos outros. Eu penso assim também. O que fazem como... O grande vítima da inveja é o invejoso. Estou excluindo casos concretos como, né, durante a Inquisição, o cara que é dedurado porque o vizinho quer a casa dele. Né? Nem sei se você pode chamar isso de inveja. Isso é uma competição desleal. Né? Como na ditadura, quando se dedurava pessoas por ambição de carreira e tudo, né? Mas, tirando essas coisas concretas, acho que João, o sentimento em si faz mal ao invejoso. Sim, concordo com você em gênero, número e grau. A gente consegue sempre... A pessoa que recebe a inveja, até onde eu vejo, ela pode sofrer muito. Ela pode sofrer muito, mas ela tem a vantagem de dormir, né, dormir com a consciência tranquila no travesseiro. E isso é uma coisa que, né, o invejoso não tem como, o invejoso não sofre, não vive isso. Né? A gente sabe, quando a gente tem inveja, a gente sabe que está invejando e o mal que nos faz a nós mesmos invejar. Mas agora eu queria que você falasse, sim, dos livros e dos prêmios, João. Dos livros e dos prêmios. Livros e prêmios. Não, livros e prêmios. Quero tudo.
Bom, olha, os prêmios têm, eu tenho um site, joaopaulovaz.com.br, tem lá a lista de prêmios, tem a lista de livros, tem alguns contos de alguns livros. Então, se alguém Eu quiser vi. conhecer um texto meu, pode entrar lá. Tá no site. O livro da hora que eu acabei de lançar, A Hora do Gato, e eu estou muito feliz. Inclusive, ontem eu recebi uma notícia que já a editora está fazendo uma reimpressão. Eu acho que é de todos os meus livros o que está tendo assim eu estou tendo assim um feedback melhor, sabe, de pessoas que estão lendo, que estão gostando. O livro foi lançado há 1 ano e meio, um mês e meio, né? Me inclui. Ele é o seguinte, os Você tá meus com ele dois aí? últimos livros. Tá com ele aí? Mostra para nós. Os meus 2 últimos livros. Esse, gente, para cá. Aí. Isso, A Hora do Gato. A Hora do Gato. É muito legal esse texto. Muito legal. Os meus 2 últimos livros são romances, são A Hora do Gato e o Greg Sun, que vem antes. Eles têm uma coisa em comum, que eu gosto de trabalhar com uma premissa absurda. Começar uma história com uma premissa absurda e tentar naturalizar essa premissa ao longo da história, que é uma coisa muito inspirada na Metamorfose do Kafka, né? A Metamorfose, para quem não se lembra, é um cara que acordou transformado num inseto monstruoso. Em 2015, a Metamorfose estava fazendo 100 anos de publicação. A primeira publicação foi em 1915. Então, em 2015, eu resolvi fazer eu tive a petulância de atualizar o Metamorfose. Então, é um cara que acorda transformado em barata. O Kafka não fala em barata, fala num inseto monstruoso, mas o meu Gregório, ele virou barata mesmo. Mas já em 2015. E ele começa, e a ideia era recontar a história, só que do ponto de vista da irmã do Gregor. O Gregor Samsa, ele tem uma irmã, e aí o Gregório também tem. Mas como eu resolvi também atualizar, ele foi seguindo outro caminho, começa muito igual ao Metamorfose, mas depois ele se descola. Nesse livro agora, A Hora do Gato, eu quis fazer uma coisa diferente, porque uma das coisas interessantes na Metamorfose é que por que o Metamorfose do Kafka é um livro tão forte, é uma obra tão importante? Ele teve essa ideia que ele começa com um absurdo, né? Depois de uma noite de sonos intranquilos, Gregor Samsa acordou transformado num inseto monstruoso. Mas a partir daí, ele é obsessivamente realista. O problema do Gregor lá é que ele não controla aquele corpo, ele não sabe se virar na cama. Ele demora a descobrir como é que vira na cama. Ele é caixeiro viajante, ele tem que fazer uma viagem a negócio. Como é que ele vai fazer transformado em inseto? As coisas são todas muito cotidianas, muito... curiosamente, né, a metamorfose em si, ela não acontece no romance A Metamorfose. Quando o romance começa, ela já aconteceu. Já aconteceu. Já acorda assim. Já acorda assim. O Kafka não gostava desse título, talvez até por causa disso, porque o livro não é sobre a metamorfose, é sobre o que acontece depois, né? Então, em A Hora do Gato, eu não vou dizer qual é o absurdo, qual é a premissa absurda, mas eu procurei narrar a mudança. A gente pode dizer que não é exatamente uma metamorfose, mas o protagonista passa por uma transformação radical, muito radical, e eu tento contar esse processo, inclusive de uma forma gradual.
Outra diferença é que o absurdo, a premissa absurda que eu uso é uma premissa absurda que faz parte do senso comum. É um absurdo no qual nós, vamos dizer, acreditamos, que é a coisa da separação entre a mente e o corpo, né? Isso está gravado na própria linguagem. Eu falo meu corpo, eu falo o meu pé, eu falo o meu intestino, como se existisse um sujeito, eu, né, que possui um pé, que possui um intestino. A neurociência já sabe que não é isso, né? Essa ideia que a gente tem, existe um eu, que é uma coisinha abstrata que está lá guardada aqui em algum lugar da minha cabeça e que comanda esse corpo, né? Isso aí, a neurociência já abandonou esse conceito há muito tempo, mas a gente ainda pensa assim, né? Então, esse absurdo que eu uso como premissa, ele é diferente do alguém virar uma barata, é um absurdo com o qual a gente convive cotidianamente, né? Pelo menos nós aqui da cultura ocidental, os orientais nem tanto, os africanos não sei, mas se você pegar algumas culturas indígenas, não é assim, né? Mas nós eurocêntricos, sei lá, a gente pensa muito assim, e a linguagem até nos limita a pensar assim, porque não existe uma separação entre mente e corpo. Esse eu abstrato é uma coisa que eu não sei muito bem o que é, mas eu digo assim, eu machuquei o meu pé. Né? E quando eu faço essa frase, eu estou supondo que existe um sujeito, que eu não sei bem o que é, e que possui um pé, né, e que deu uma topada e machucou aquele pé. Isso está gravado na nossa cultura, na nossa linguagem, na nossa forma de pensar. Aí a ideia é que se partindo dessa premissa absurda que mente e corpo podem ser separados, então é possível mentes serem transportadas de um corpo para o outro, né? Esse é o que eu posso falar sobre o sim, mais do que isso, não. Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas têm que comprar, ler e ver como é que é interessante. E segundo, porque a gente está quase acabando. Isso. A gente tem bem pouquinho tempo, então eu quero aproveitar agora. João, quero te agradecer muito, 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 muito pela presença. Eu que agradeço essa conversa deliciosa, né? Essa conversa assim super leve, gostosa, interessante, inteligente. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a deferência de ser convidado, assim como se eu tivesse alguma coisa importante para dizer para a porção de gente. Imagina! Claro que tem. Gente, eu já li o livro, então eu sei que é bom pra caramba, é bom de montão, é muito legal. É muito legal, João, é muito legal. Quem olha você não pensa que você é capaz de criar aquela coisa toda que você cria lá. Esse é o charme, né? Esse é o dom do artista, né? Que a gente está aqui conversando, mas a mente é capaz de criar coisas inacreditáveis e muito legais. Então eu recomendo muito o site do João Paulo Vaz, que é um site elegante, suave, gostoso, e recomendo a leitura dos livros e dos contos de João Paulo Vaz, que são extremamente bons, muito legais de acompanhar. E vou aproveitar e também me despedir rapidamente, de passar a palavra também, João. Obrigada a quem assistiu, obrigada aos que estiveram aqui, a quem vai assistir também, se você estiver vendo aí no futuro, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pelas pessoas que opinaram, obrigada pelo Wagner, pelo Edu, meu Deus, moço com nome difícil,
eu esqueci o nome, uma moça com nome difícil. Obrigada pela gentileza dos opinamentos, e vamos continuar fazendo um trabalho muito legal. Esclerótica com um nome diferente. Muito obrigada, Esclerótica, pela presença, pela leitura, pela menção do meu livro, do País dos Bem-te-Vis. Brigadão. E obrigada a vocês todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Dedé. Obrigada a todo mundo. João, sua despedida. Eu agradeço o convite, agradeço a quem teve a paciência de ficar escutando aqui a gente. Eu acho que é uma deferência, assim, estar falando para a opção de gente o que você pensa, o que você acha. E é uma honra. Obrigado, o Dedé, que ficou tomando conta coordenando aqui, né? Esse negócio aí. Querido, então a gente vai se despedir, né? Dedé está aqui lembrando para a gente o tempo, tá? Isso. Obrigada, João, obrigada, Dedé, obrigada, Nossa FM, Rádio TV Web, e obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente e as que forem ver. Muito obrigada, né? E até quinta-feira da semana que vem, novas conversas deliciosas. Obrigada, João. Obrigada, Dedé. Tchau. Nossa FM. Assim terminamos mais esta edição do programa Ética do Amanhã, com a produção de Rodrigo Bugarim. Hoje tivemos a presença de João Paulo Vaz, o escritor, com um livro espetacular. Fique à vontade para divulgá-lo na nossa FM. Você tá na tela, você tá na... Atrás dele ali, não escondeu, não vi? A editora do livro. Obrigado, Noemi Coelho, que apresenta toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM. Ética Obrigada, João. não se adquire. É Tchau. apenas através da sua personalidade que você a terá. E assim, siga a vida. Tchau e até quinta-feira que vem. Obrigado. Nossa